Olá! Iniciamos esta disciplina com uma pergunta muito importante. O que é linguagem? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E mais, será que só os homens têm linguagem? Ou os animais também têm linguagem? O que vocês pensam a respeito disso? É comum que vocês tenham várias dúvidas ao chegar na universidade, porque o modo como o ensino básico trabalha com a linguagem não é o mesmo que nós faremos na academia. Essas dúvidas são muito importantes e nós tentaremos ao longo do curso responder a todas elas. Voltando à pergunta o que é linguagem, é comum haver a dúvida, a diferença entre linguagem e língua? A modalidade verbal e a modalidade escrita ou a modalidade multimodal se distingue? Como se distingue? Vamos tentar, ao longo deste curso, responder a tudo isso e também tratar da especificidade da linguística. Um primeiro ponto a ser tratado é que a linguagem humana sempre é utilizada para aprender o mundo de alguma maneira. Seja a linguagem verbal, seja a linguagem pictórica, seja a linguagem matemática, todas elas estão tentando apreender o mundo e representar essas ideias que temos sobre o mundo em uma representação específica. São muitas as possibilidades de aprender o mundo. Neste curso, o nosso foco será em torno da apreensão linguística que fazemos dele. Temos aqui um brevíssimo histórico dos estudos de linguagem. E eu o coloquei aqui para que vocês percebam que os estudos da linguagem no Ocidente acontecem há séculos. Mas a linguística, enquanto uma área específica de conhecimento, é bem mais recente. Então, vocês verão que nós temos aqui etapas pelos quais os estudos da linguagem passaram, mas nós focaremos aqui neste curso o que foi pesquisado a partir do século XX. Precisamos fazer esse recorte porque, como vocês observam, são muitos os autores e as tendências e as linhas e os enfoques que foram utilizados ao longo dos séculos. E não caberia analisar tudo isso em um curso tão curto. Então, vamos lá olhar para a especificidade da linguística. Embora o nascimento da linguística esteja datado no século XX, o trabalho da linguística histórica e dos gramáticos, realizado no século XIX, possibilitaram uma base importante para que a linguística se constituísse. Isso porque, nesse período, as línguas nacionais já estavam se organizando, então um número maior de pesquisadores passaram a se interessar pela especificidade de cada uma delas e, ao mesmo tempo, em observar o que é que elas têm em comum. Muito bem, então estamos dizendo que os estudos de linguística se organizaram especialmente em torno da análise das línguas. E como isso foi realizado? E como isso pode ser realizado? E como isso é entendido na linguística? É o que veremos a partir de agora. Partindo desta breve definição, ressaltamos que a língua é um conjunto organizado de elementos, sons, gestos, que possibilitam a comunicação, que surge em sociedade. Então, as línguas podem se manifestar de forma oral ou gestual, como é o caso da língua brasileira de sinais. Ao longo da história, nós sabemos que as línguas foram se organizando uma em relação às outras. A origem da primeira língua a ser constituída no mundo é muito antiga, como vocês podem ver aqui nesse mapa. A partir do levantamento das várias línguas, se tentou observar se haveria uma origem comum a todas elas. E essa representação arbórea mostra que sim. Na verdade, as línguas que temos hoje são derivadas de outras línguas mais antigas existentes que remontam a uma língua chamada indo-europeu,
de onde teriam nascido todas as outras línguas. Vocês, como futuros professores de língua portuguesa, precisam entender um pouco dessas origens e da articulação que existe entre os estudos que analisam as línguas para que possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento de seus estudantes. Mas, afinal, considerando todo esse histórico, o que é linguística? Vocês precisam entender que é uma área de conhecimento nova, instituída no século XX, porque estabeleceu um novo método e uma nova forma de análise dos estudos. O precursor desse novo método é Ferdinand Saussure. Esse genebrino tem uma contribuição muito importante, porque a partir daí nós conseguimos ter pesquisas específicas que passam a ser realizadas no campo da linguística e que até hoje influenciam o modo como nós analisamos as línguas e a linguagem humana em geral. Há, no entanto, uma grande polêmica em relação ao trabalho de Saussure. Ele era um professor que realizava cursos em torno das suas pesquisas, mas o primeiro livro constituído em torno das suas ideias foi elaborado por seus estudantes, por 2 alunos que organizaram as ideias na forma de um livro. Ele próprio não escreveu nenhum. O curso de Linguística Geral, então, passou a ser referência para os estudos linguísticos, mas são discutidos uma vez que não foi produzido pelo próprio autor, e sim pelos estudantes que estavam discutindo as ideias com ele. Apesar dessa polêmica, o curso de Linguística Geral é uma obra importantíssima. Recomendo que vocês acessem a ela está disponível para download na internet, porque ali nós temos muitas das discussões que são feitas ainda hoje, seja no alinhamento às primeiras ideias, seja na contraposição a essas primeiras ideias, enfim, não é possível estudar linguística sem conhecer essa obra. Nós iremos aprofundar as noções que estão aqui ao longo do curso, mas eu já quero ressaltar que a contribuição valiosíssima do curso de Linguística Geral foi estabelecer o que é um signo linguístico e a sua dupla realidade, constituída por um significante e um significado. E também quero ressaltar que toda vez que falamos de significado, falamos de uma forma de representação da realidade, não de uma cópia da realidade, porque naquela apreensão que nós fazemos do mundo, nós estamos sempre representando as informações. No curso de Linguística Geral, aparece essa menção ao significante árvore e o significado árvore representado por uma imagem. Mas vejam que nem sempre nós temos uma imagem correlata a uma representação. Se eu tivesse que representar, por exemplo, o amor, qual seria a imagem que eu iria utilizar? Então, é sempre uma forma de representação que se articula a um significante registrado em uma língua. Como foi mostrado, inicialmente e antes de Saussure, nós já tivemos muitos estudos de linguagem. Porém, nós vamos ter uma diferença importante a partir desta obra e a partir do século XX, que é o estabelecimento de um novo objeto para a linguagem. Eu já adiantei a vocês que o curso de Linguística Geral foi produzido por alunos, discípulos de Saussure. Isso tem gerado muita polêmica, porque, claro, toda vez que alguém registra a ideia do outro, uma parte da sua visão fica representada.
Apesar das discussões e de algumas objeções à obra, nós iremos utilizar o curso de Linguística Geral como uma referência importante para o início dos estudos linguísticos, e eu convido vocês a se animarem em estudar bastante e conhecerem, então, todas as bases e os autores que vão contribuir para o alargamento das pesquisas e dos trabalhos em torno da linguística até hoje.